Graças e paz, irmãos. Bom estarmos retornando aqui para juntos compartilharmos a palavra do nosso Deus. Alegria estar entre com os irmãos, sabendo que os irmãos foram convocados para estar aqui hoje, não é verdade? Aí uma convocação, estamos nesse tempo aí, né? De Copa do Mundo, que inicia amanhã. Eu até tinha preparado uma mensagem para falar sobre isso, mas falei assim, eu não vou preparar de mensagem, acho que tem uma programação, né, Rodrigo? Para falar sobre convocação. Eu ia falar sobre uma convocação, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu ia falar sobre a convocação, tem 3 copos aqui, né? É muito bom, cada copo meia hora. A convocação, qual o critério que Jesus usava para convocar as pessoas para seguir a Ele? Vamos ficar para uma outra oportunidade. Vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre algumas situações vencendo o mal com o bem. O pastor estava falando de levantar as mãos, né? Eu lembro quando eu fui assaltado, pastor. Né? Antigamente acontecia isso, né? O ladrão chegava perto da gente e falava assim, ó, mãos alto. Isso era um sinal de quê? De rendição. Você estava totalmente ali, você, né? É bem verdade que para ele render você, ele tinha que apresentar alguma coisa, né? Ele tinha que apresentar um revólver, tinha que apresentar alguma coisa e você não podia fazer nada. Então, da mesma forma que a rendição para Deus tem um sentido de submissão, ali também, né, do lado mal, é uma rendição não no sentido espontâneo, mas você era obrigado. Então, o mal tem também as suas formas, né, de colocar a gente ali submisso àquilo ali. Então, eu vejo também dessa forma. Mas nós não vamos falar de rendição também, não. Irmãos, lá no texto que nós vamos usar, lá no texto, em 1 Samuel, no capítulo 25, nós leremos de 1 a 8. Primeira Samuel, capítulo 25, versículo de 1 a 8. E depois nós vamos ler o 26 também. Vamos dar um pulo aí, que a história, o texto, a leitura, a narrativa é um pouco grande, mas eu convido os irmãos a lerem todo este capítulo de 1 Samuel, capítulo 25, e vocês vão descobrir muitas lições ali, né? E dentro dessas lições, nós vamos encontrar ali um exemplo de uma mulher. E é isso que nós vamos falar. A mediadora. Nós vamos falar e depois vocês vão, na leitura em casa, vocês vão descobrir que mulher é essa, né? E com certeza muitos já conhecem essa história e sabem que mulher eu estou falando, não sabem? Amém? Vou tomar mais um pouquinho de água. Aproveito que a Marilza não está aqui, porque eu ia falar com a Marilza. Vamos intensificar essas histórias aí. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 25, verso 1. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3000 ovelhas. Grifem essas 3000 ovelhas. Essas 3000 ovelhas, ela tem história para contar. As quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Olha só que família complicada. Imagine só, a mulher bonita e inteligente. Como diz o pastor Cláudio Duarte, esses 2 predicados não podem ser vistos no homem. Ou o homem é bonito ou é inteligente. As 2 coisas não tem como. Isso aí é a palavra do pastor Cláudio Duarte.
mas Abigail tinha essas duas qualidades. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes e disse-lhes: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Isso não era nenhuma bajulação. Isso aí era algo que acontecia numa apresentação. Davi estava sendo representado. Sei que o Senhor está tosqueando as suas ovelhas. Quantas ovelhas? Guardaram os 3.000, não guardaram? Número é fácil guardar, né? Número é fácil. 3.000 ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Último, pergunte aos seus criados e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. O pastor deu uma aula domingo sobre festa aqui, não é isso? Então, que festa é essa? O pastor falou sobre várias festas na Bíblia, mas tem aqui uma festa acontecendo. Olha o que Davi está dizendo. Estamos vindo, Davi não, os representantes, né? Estamos vindo em época de festa. Essa época de festa, será que é festa junina? Vocês vão entender que festa é essa. Mais uma aí para o currículo das festas. Vamos ver que festa é essa. Junina, eu garanto para vocês que não é. Por favor, dê a nós os seus servos e a Davi, o seu filho, o que puder. Vamos agora lá para o verso 26. Tem um delay aí, né? Versículo 26 tem um delay. Olha lá. Não, é o versículo 26, você pulou para o capítulo. Versículo 25, capítulo 25, verso 26. Muito bem, obrigado. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazê-lo mal sejam castigados como Nabal. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos, ó Deus, que a tua palavra e pelo teu Espírito haja, Senhor Deus, de nossos corações e entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a entender pelo teu Espírito tão somente, e nós nos submetemos a ti. Em nome de Cristo oramos. Amém. Quem aqui já foi insultado? Quem nunca, né? Agora, o que é ser insultado? Esse verbo insultar significa o quê? Desprezo. Chamar você de insignificante. Em outras palavras, você é um Zé Ninguém. Vamos entender um pouco o que está acontecendo com as reações de um rei, Davi, que aqui, há poucos dias atrás, eu falei que Davi foi benevolente, Davi abençoou, né? Foi lá chamar Mefibosete, um rei que levou para o palácio. Então, Davi é uma figura na Bíblia que nós o temos com muita estima, pela sua vida, né? E até mesmo a gente passa um pouco pelas suas quedas, pelos seus desvios, e às vezes a gente releva um pouco Davi. A gente gosta muito de José, né? Mas Davi, a gente tem, né, aquele padrão do tipo assim, o cara é bom, mas é aquele mais. Nós vamos encontrar uma reação de Davi, e que é muito interessante a gente fazer uma associação do que está acontecendo nessa história aqui, nessa narrativa. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes. Saul queria matar e Davi poupou a vida de Saul. Não é verdade? Davi poupou. Olha, se alguém quer fazer algum mal contra você e quer tirar a sua vida, que chore a mãe dele. Não é isso que a gente fala?
Vai chorar minha mãe? E Davi poupou a vida de Saul. E Saul até mesmo no final reconhece. E Saul diz assim para Davi: você não me tratou mal, você me venceu com o bem. Há um reconhecimento da parte de Saul com relação à atitude de Davi. Então Davi o tempo todo preserva a vida de Saul, sabendo que foi Deus em quem escolheu ele como o primeiro rei de Israel. E na verdade, esse preservar a vida era um temor a Deus. Era saber que Deus estava ali cuidando de toda a situação, mesmo que a sua vida estivesse em risco. Mas agora nós vamos encontrar nessa narrativa, e muito interessante, Davi ficando indignado. Davi ficando aborrecido por alguma coisa que, de repente, não era assim tão grandiosa assim. Bom, quem aqui não foi num casamento, nos 15 anos, não foi convidado? Muitas das vezes as pessoas convidam, né? Tem aqueles 100 pessoas, e você ficou de fora da lista. Não é verdade? Às vezes a gente até mesmo nós como pastores, fala assim, ó, olha, é coisa não chamar pastor para um casamento, não chamar pastor para uns 15 anos. Você está criando um problema, eu acho que não, né? Mas acontece, né? Mas acontece assim, às vezes acontece. O pastor fala, não, mas não é possível, eu tinha que ser chamado, eu sou pastor, não é possível uma ovelha não me chamar. E às vezes a gente fica indignado porque não fomos chamados. Quem nunca também ficou indignado? Mas dentro da história que nós estamos contando e dentro dessa narrativa, nós vamos encontrar essa reação de Davi, ficando exatamente indignado pelo fato de não ter sido beneficiado. Davi normalmente ele andava muito por essa região ali para fugir, né, no Monte Carmelo, por aquela região. Davi sempre quando queria fugir de Saul, Davi ia para esses lugares. Mas normalmente, quando ele ia para esses lugares, ele gostava de fazer associações com as pessoas do local, com os povos que ali estavam. Era muito comum. Por quê? Porque cada vez que você fazia uma associação e você criava vínculo, você também criava proteção com aquilo da sua vida e com aquilo que ali tinha. Davi estava ali com um grupo, e aquele grupo normalmente protegia o rebanho de Nabal, ou de outros povos também. Parece que fazia uma questão de proteção. No entanto, que há uma expressão dentro dessa narrativa que eles se posicionavam como muros. Eles ficavam ali como um muro de proteção e cuidado. Então era proteção e cuidado, mas que aquilo ali, com certeza, tinha que dar condições das pessoas responderem a esse cuidado. Ou seja, ser benéfico, né? Cuidando, respondendo a esse cuidado, né? Sendo grato com relação a isso. Então estava ali. Então nós vimos que dessas 3.000 ovelhas, para que eu fui falar 3.000? 3.000 ovelhas, eles estavam o quê fazendo com as ovelhas? Eles estavam tosqueando as ovelhas. O que é tosquear as ovelhas? É tirar a lã das ovelhas. Ora, tirar a lã de 3.000 ovelhas é muita coisa. E o que representava 3.000 ovelhas sendo tosqueadas? Uma quantidade de lã muito grande sendo retirada, e aquela lã ia fazer o quê? Jogar fora, queimar? Não, ela servia para muita coisa, e aquilo ali trazia um ganho. E com certeza Nabal, na narrativa, ele era um homem muito rico, porque ele tinha condições por conta dessas ovelhas, por causa desta lã. E normalmente nesse período, o que acontecia? Nesse período de tosquear as ovelhas, eles celebravam tudo isso. Ele fazia uma festa. Ele fazia uma celebração. E dentro dessa celebração, rolava o quê? Rolava festa. O que tem numa festa? Rolava ali algum churrasco rolava ali. Alguma comida também era feita. Sabedor disso, o que acontece? Davi vai e manda que os seus conselheiros vão lá e pedem uma retribuição para participar dessa festa. E normalmente o que acontece com a reação desse homem? Ele diz: não.
Davi ficou indignado porque ele disse não? Não. Davi não ficou indignado porque ele disse não. Ele mandou o rapaz lá e disse assim, olha, fez toda aquela cerimônia de honra, né? Se apresentou, fez tudo direitinho. Então, o que ele esperava? Uma retribuição. Como é que nós lidamos com ingratidão? É difícil, né? Lidar com ingratidão. Você faz alguma coisa para as pessoas, você faz o bem para as pessoas, e na hora de retribuir, aquela pessoa, além de não fazer o que era correto, ainda faz o que é pior. Quantos traumas nós temos na nossa vida por conta dessa ingratidão? Quantas das vezes a gente faz alguma coisa, até mesmo como igreja, às vezes a gente abençoamos as pessoas e as pessoas não estão nem aí para isso. E as nossas reações, muitas das vezes, é uma reação de indignação, chateação, de aborrecimento. A gente espera uma retribuição. Isso é comum dentro daquilo que se espera de um comportamento como esse. Davi, na verdade, ele esperava tudo isso. E a resposta que Davi recebe não foi nada boa. Aqueles homens trazem um relatório, e apresenta Davi. O que Davi faz? Prepara a espada e vai rolar cabeça. Vou matar todos os homens daquele lugar. Mas é interessante, e aqui é um ponto importante, que Davi diz assim, olha, Deus me castigue, olha só o que Davi está falando, Deus me castigue se eu não matar todos os homens de Nabal. Como assim? Além de você ficar indignado, com raiva, revoltado, você ainda coloca o nome de Deus? Aqui tem um ponto importante. Insultar um homem é muito complicado. E a gente vê isso na prática, não é verdade? Ninguém quer levar desaforo para casa. Mas insultar uma pessoa é muito complicado. Mas insultar um homem é complicado. Agora, insultar um guerreiro e um rei, a coisa fica feia. Por quê? Quando Golias, ele está insultando Davi, o que Davi responde para Golias? Ali estava Davi representando Deus e Golias representando o seu Deus. Então, quando um exército ele era representado por um guerreiro, ele, na verdade, ele não estava representando ele e nem a sua família, ele estava representando Deus. Ele estava fazendo uma representação de Deus. No entanto, ele dizia assim, você vem com carros, com todos os armamentos, eu venho em quem? Em nome de quem? Em nome do Senhor. Ele estava representando ali com a sua vida, com a sua identidade relacionada a Deus. E com isso, o que aconteceu? Agora Davi olhando para esse aspecto e voltando também do tipo assim, eu sou um guerreiro, eu sou um rei, eu faço tudo, e agora, como retribuição, além de negar, o cara chega e fala assim, quem é Davi? E quem é Davi? Quem é o pai de Davi? Quem é esse tal de Davi? Quem é esse tal de Jessé? Olha só que insulto. Davi, tomado com esse pensamento, é por isso que essa expressão acontece quando ele diz exatamente isso. Ele diz, Deus me castigue. Ou seja, Senhor, eu vou lá e vou acabar contigo, com tudo isso, vou acabar com aqueles homens em teu nome. Eu sou um representante. Às vezes, em nome de Deus, a gente faz cada coisa terrível, não é verdade? Às vezes, em nome de Deus, a gente faz coisas terríveis. Tem até um livro chamado Em Nome de Deus, não sei se vocês já leram ou conhecem, o pastor Davis com certeza conhece, mas tem ali um livro chamado Em Nome de Deus. Esse livro, ele relata uma pessoa, né, acho que uma editora ou alguém ligado, ela faz uma pesquisa, uma pesquisadora, ela vai nas igrejas e pesquisa todas as situações da igreja.
os absurdos que acontecem dentro da igreja. E relata todos esses absurdos nesse livro, dizendo assim, não, em nome de Deus, isso aconteceu. E, na verdade, Davi, tomado com esse pensamento, ele faz exatamente isso. Em nome de Deus, eu vou lá e vou acabar com tudo isso. Quando ele prepara a sua tropa, e normalmente ali era uma faixa de uns 400, e aí na narrativa fala sobre isso, 200 vai tomar conta da bagagem, e 200 sai para o combate, e com certeza ele não levou ninguém fraco, levou aqueles o mais combatente possível, colocou ali um exército e foi na direção daquele homem. Tudo isso nos mostra exatamente que, tomado muitas das vezes com esse pensamento humano, e muitas vezes nos achando que podemos fazer algo que vai impressionar Deus, na verdade a gente está decepcionando Deus. Davi, quando ele vai nessa direção, quando ele prepara tudo ali, preste atenção no aspecto. A Bíblia diz, a narrativa diz, que Abigail era o quê? Era o quê? Bonita e inteligente. Inteligente aqui, a gente vai associar aqui a sabedoria. Sabedoria. Quantas das vezes nos falta sabedoria diante de tantas situações? E Provérbios está cheio de conselhos, dizendo para nós como nós vamos reagir diante dessas situações. E quando a situação, hoje a minha esposa, à tarde, ela falou assim bem comigo, ela disse assim para mim, olha, se você diante das situações não fizer diferente, isso eu ouvi agora de tarde, ela falou, se diante das situações você não fizer diferente, você não vai melhorar nunca. Porque a situação é um convite, uma oportunidade para você ser diferente. Mas Davi agora tomado com esse sentimento de que ele era o cara, de que ele era o rei, de que ele era o representante, de que ele precisava ser beneficiado, ele merecia a gratidão, ele merecia que aquelas pessoas fizessem algo para ele. Então, tomado com esse pensamento, o que acontece? Ele anula o que é de Deus? A justiça de Deus. Então nós encontramos um homem tomado com esse sentimento e que poderia ter esse sentimento com Saul, mas não o fez, por temor a Deus. E agora a gente vê ele com esse comportamento. Parece que aqueles altos e baixos que acontecem na nossa vida, não é verdade? Acontece isso conosco. Às vezes a gente está com poder, falando das maravilhas de Deus, dando testemunho, daqui a pouco a gente cai, daqui a pouco a gente começa e faz tudo diferente. A gente vive esses altos e baixos na nossa vida. Mas agora, essa mulher, ela ouve dos servos de Nabal, dizendo assim, olha, verdadeiramente, Davi e seus homens, eles sempre cuidaram das nossas ovelhas. Eles sempre nos protegeram. Abigail está escutando isso. O que Abigail faz? O que esta mulher faz? Ela usa de quê? De sabedoria. Ela vai lá e fala tudo para Nabal. Não é isso? Vocês não leram o texto ainda. Eu sei que não adianta eu perguntar, porque vocês não leram o texto ainda, né? Vocês vão ler em casa esse texto. Ela separa ali bons alimentos, ela faz bolo de passas, ela faz bolo de figo, não é verdade? Ela prepara aquele banquete, traz ovelha e traz vinho. Será aquela pessoa assim, olha, eu sou pastor, eu sei que pastor gosta de comer. Eu sei que pastor gosta de evangelizar na frente do McDonald's. Não é isso, Carla? Eles gostaram, né? Eu falei, eu sugeri hoje, vamos todo mundo para o McDonald's lá. Pastor, vai pagar? Eu falei, vou. Vou pagar para todo mundo. Casquinha. R$3. Aquela mulher, ela prepara um banquete. Ela prepara tudo aquilo ali
não para bajular Davi. Era comum, ao se aproximar do rei, levar uma bênção. Então, você quer se aproximar do pastor? Leva uma bênção para ele. Estava no gabinete ali agora, uma irmã, né, 2 irmãs entraram e levaram uma bênção para o pastor deles. Não foi comida não, tá? Ele está de dieta. Levou ali um presente, né? Depois, se vocês quiserem frequentar o gabinete do pastor, é só fazer uma besteira que ele... não. O pastor gosta de conversar com as ovelhas. Aquela mulher, ela prepara um banquete e vai na direção de Davi. O que ela diz para Davi de primeira mão? Olha, o meu marido não vale nada, ele é mau, aproveita e acaba com a vida dele. Olha que oportunidade boa para acabar com o marido ruim, né? A mulher é boa, bonita, inteligente, imagine só uma família assim, e o homem era ruim, o homem era mau, e esse mal não era mal do tipo fazer uma maldade, não, era mal do tipo maligno mesmo. O cara era ruim, Nabal era um homem ruim. Nabal ele era um terrorista. Ora, por que esta mulher, Abigail, ela continua com esse homem? Quem é que vai conviver com alguém ruim hoje? Quem é que quer conviver? Ninguém quer conviver, não é verdade? Mas isso aí é outra história. Mas ela apresenta a Davi, dizendo assim, olha, a culpa é minha. A culpa era dela? Mas ela se coloca na condição de que dizendo o quê? Olha, eu deveria também saber o que os seus servos fizeram. Eu fiquei sabendo depois. Por isso que eu tomei a decisão de ir aqui ao encontro. Então ela se colocou como uma mediadora. Na tipologia bíblica, né, pastor? A gente sempre tem as figuras, né, dos personagens da tipologia bíblica. Quem seria Abigail na tipologia bíblica? Quem? Jesus. Não é isso? Aí você diz, pastor, eu não sou tão mau assim como Nabal. Eu não sou tão ruim assim como Nabal. Lê lá Romanos, que Paulo está falando quem nós somos. Nós somos fracos, pobres, inimigo de Deus. Não é isso? E quem se colocou para mediar a nossa vida, para que a gente não morresse, Jesus fez essa mediação. Percebam que as histórias contidas, registradas na Bíblia, têm que produzir em nós esse entendimento, porque senão fica uma história contada, muito bem relatada, e a gente se surpreende. E qual a lição que nós podemos tirar, uma vez que está registrado na palavra de Deus? Como palavra de Deus para nós, dizendo para cada um de nós, olha, Jesus, ele é o mediador. Mas Jesus é o mediador, a gente pode entender tudo isso. Mas na prática, quantas das vezes você já mediou, interviu numa briga? Alguém estava quase se matando e você foi lá e pacificou aquela briga. Quem é que já fez alguma vez? Tirando você que gosta de brigar, né? E às vezes a gente não é o mediador, às vezes a gente é o brigador. Mas não é isso que acontece? Quando nós falamos que Jesus é o mediador, nós estamos também falando da mensagem que ele estava trazendo. O Evangelho, na verdade, não é exatamente isto. O Evangelho não é uma mensagem para mediar algo que vai acontecer na nossa vida. Quando aquela mulher consegue, quando a mulher mostra para Davi, e percebo que ela fala algo muito interessante para Davi. Davi, você ia levar uma culpa
muito grande na tua vida. Você citou o nome de Deus, você levar muito. E o teu reinado também estava em suspeita. Percebo que uma ação que ele, em nome de Deus, faria, ou achando que poderia estar fazendo o que é certo, na verdade estava indo contra o próprio Deus. É assim que Deus espera de nós. Todas as vezes a gente é envolvido com um pensamento do tipo, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que é certo. Não, isso em nome de Deus. Fala sobre Deus, relata as coisas sobre Deus, relata a Bíblia, relata tantas coisas sobre Deus, mas Deus não está nem ali. É importante a gente entender que um coração sábio, buscando a sabedoria que vem do Senhor, buscando a sabedoria que vem de Deus, com certeza os resultados são outros. A revelação de Deus para nós. Por isso que quando Davi, ele ouve aquelas palavras daquela mulher, ele recebe os presentes, e ele distribui os presentes, o que acontece com aquela mulher? Ela volta para a sua casa. E quando ela chega na sua casa, o que está acontecendo na sua casa? Ela saiu de casa, o marido nem está aí para ela. Quando ele chega em casa, o marido está dando uma festa. E quando ela chega em casa, esse marido está o quê? Bêbado. E o que ela faz? Vou falar tudo agora que está bêbado, já que está bêbado mesmo, vou falar tudo. Não, ela espera para o outro dia. No outro dia, quando ela vai relatar tudo o que aconteceu, o que acontece com esse homem? Diz que ele ficou paralisado, tipo um AVC. E o seu coração ficou petrificado, virou pedra. E em 10 dias, aquele homem morre. O que representa isso? O juízo de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que estar, Senhor, mata aquele homem, mata aquele Nabal da vida, mata aquele Nabal, aquele vizinho. Não, ore por ele. Mas coloque isso diante do Senhor, sabendo que Jesus poderia também fazer isso, mas ele se colocou para mediar a nossa vida com Deus, para que a nossa vida seja realmente aquilo que o mundo está precisando, porque no mundo o que não vai faltar vão ser o Nabal, não vai faltar, mas o que Deus espera não é a quantidade de Nabals que vão existir, o que Deus espera é a quantidade de Abigail que vão existir, como representante daquilo que Jesus fez por nós. Fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.